Graça e paz, igreja, todos aqueles que estão aqui presentes e a todos aqueles que também estão em casa juntamente conosco aqui. É uma alegria e uma honra estar aqui novamente, visto que assim a vontade do Senhor foi boa, perfeita e agradável mais uma vez. Isso é uma felicidade. Convido os irmãos a abrirem comigo a palavra do Senhor lá em Lucas 24, 26. A palavra do Senhor fala assim: porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, e abençoou, e o partiu, e lhe o deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura, não ardia em nossos corações, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Glória a Jesus. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, a Te suplicamos, ó Deus, que o Senhor faça habitação em nosso coração, que o Teu Espírito arda, Senhor, em nossos corações. Assim, Senhor, como ardeu aos corações dos discípulos ali naquele momento, Senhor. Por misericórdia nós suplicamos, Senhor, que a Tua graça esteja repousada sobre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, neste momento da história, podemos ver um momento em que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. E naquele momento, um pouco antes, na verdade, muitas coisas aconteceram, muitas pessoas e muitos discípulos e muitas pessoas daquelas que andavam com Jesus perderam as esperanças. E por um período pequeno de tempo, elas não viam mais uma saída, elas repousaram toda a sua esperança no Senhor Jesus, elas olhavam para aquele homem que vinha fazendo grandes milagres, que levava grandes multidões, que curava enfermos, que operava grandes maravilhas no meio daquele povo, no meio de Jerusalém, e de repente a esperança delas estava se acabando, estava se indo. E nesse momento aqui, com os discípulos no caminho de Emaús, foi uma das primeiras aparições do Senhor Jesus. E enquanto eles caminhavam ali naquele momento, enquanto eles estavam ali desesperançosos, quantos de nós não colocamos a nossa esperança em algo? Quantos de nós não colocamos os nossos sonhos, a nossa vida em algo? E eles colocaram ali no Senhor Jesus. E naquele momento, o Senhor Jesus ele vai aparecer ao lado deles e vai caminhar junto a eles. Mas eles ainda não tinham entendido que era o Senhor Jesus. E eles estavam contando ali: nós estamos assim porque o nosso Cristo morreu, acabaram as nossas esperanças, e para onde nós vamos? Estamos voltando. Nós estamos saindo de Jerusalém. Mas... E o Senhor vai ouvindo, e o Senhor vai tentando acalmar o coração de cada um deles. O Senhor vai tentando acalmar, vai tentando dar paz, trazer um renovo à vida daqueles dois discípulos. E naquele momento, quando eles se depararam ali próximo à casa, o Senhor Jesus fala para eles assim: vocês são nécios. Por que vocês estão falando isso? Não era exatamente isso que iria acontecer? Não era exatamente isso que estava escrito? Que os profetas falavam, que Moisés disse, que o Moisés escreveu, não foi isso? Era exatamente isso que iria acontecer. E era por isso, e foi exatamente por isso, que eles lembraram: não ardia em nossos corações quando ele falava das Escrituras? Quando ele falava tudo aquilo que saía da boca dele? Era. E quando nós, meus irmãos,
e quando em nossas vidas acontecem essas coisas. Quando os nossos sonhos se vão, quando nós perdemos as esperanças, quando acontece uma enfermidade dentro da nossa casa, quando o dia mal chega e a gente não sabe para onde ir. Muitos aqui, muitos nas suas casas, eu não sei o que aconteceu com você hoje, mas você pode ter perdido seu emprego hoje, sua vida financeira pode estar totalmente acabada, você pode ter fechado um negócio, você pode estar prestes a acabar o seu casamento, há uma enfermidade muito grande na sua família, não sei, são problemas psicológicos, essa pandemia, a ansiedade que ela trouxe para os nossos corações, e aí? E aí a gente olha e vê, acabou a nossa esperança, acabou tudo. Nosso homem carnal é assim. Mas aí Jesus vem e fala assim, olha para a Escritura, eu estou aqui, eu sou o teu amigo ainda, eu ainda estou no trono, eu prevaleço sobre as tuas lutas, eu conheço o teu coração, eu conheço as tuas lutas, eu conheço as tuas ansiedades, eu conheço as tuas limitações, as tuas necessidades. Não sou eu quem te criou, não fui eu quem te formei. Eu sei o que tu passas, mas olha aqui, ó, olha quem está do teu lado. Você pode não perceber, mas Jesus está aí, do seu lado, fazendo você lembrar a cada instante quem Ele é, e que Ele não mudou, e que tudo que Ele planejou, e que Jesus fez lá na eternidade, irá se cumprir. Porque os planos de Deus, eles não se frustrarão. Os planos de Deus não se findarão. Porque ainda que os nossos planos e os nossos sonhos se frustrem, os planos de Deus não se frustrarão. Nós construímos algo muito grande na nossa cabeça, algo muito maravilhoso aos nossos olhos. E olhamos para essa estrutura, essa maravilha, essa riqueza e falamos, minha vida está nisso. A minha vida é isso. Não tem como dar errado, não tem para onde ir. Mas e aí? E quando se vai? E quando as coisas acabam? E quando as coisas, elas nos surpreendem de uma tal maneira que nos entristece, que nos faz perder a fé? É aí que o Senhor Jesus se apresenta para cada um de nós. É aí que o Senhor Jesus vem com seu olhar de misericórdia e lembra de tudo que Ele criou e fala assim, eu estava no início e eu estou no fim, mas eu não te deixarei neste processo. Tudo faz parte de um processo. Esta leve e momentânea provação irá se findar. Jesus, Ele está no trono. Jesus não mudou. Ele é o mesmo que foi ali com aqueles discípulos no caminho de Emaús, assim como Ele se apareceu para Maria Madalena, para Maria. Assim como Ele fez isso, Ele está se apresentando a você hoje. E Ele quer te lembrar uma coisa, que independente do momento que você esteja vivendo, independente do momento que você esteja passando, se aconteceu algo muito triste hoje com você, Ele está ao teu lado. E Ele vai te ajudar e vai tirar tudo que não agrada ao coração dEle e da sua vida e trocará por um espírito de paz. Ele trocará por um espírito de alegria, um espírito de mansidão, um espírito de vigor. Nada vai te faltar. Ele é o Deus das nossas vidas. E o Senhor Jesus, Ele não para. Não foi só com os discípulos no caminho de Emaús que Ele fez isso. Assim como muitos outros discípulos, o Senhor Ele também se apresentou. Pedro, quando Jesus morreu, ele voltou a pescar. E aí? Ele viveu uma história com Jesus. Ele creu no Senhor Jesus aquele tempo todo. Ele viu grandes milagres. Ele sabia o que estava escrito nas Escrituras. Ele sabia o que Jesus poderia fazer, o que iria acontecer. Jesus já... Não se turbe o vosso coração. Ele contou muitas coisas para os discípulos. Por mais que eles não entendiam naquele momento, eles iriam entender, eles teriam que entender quando Jesus morresse. Mas Pedro voltou para o mar. E Jesus já tinha dito para Pedro que ele seria pescador de homens. Mas Pedro, totalmente
no eu dele, no homem, que é o nosso homem interior. Acabou, tudo se acabou, não há mais esperança. O meu Cristo morreu. E muitas religiões pregam isso. Um Cristo que está lá no madeiro, ainda está pregado numa cruz e que não ressuscitou. E continuam vivendo uma vida dessa forma, sem esperança, uma vida sem motivação, uma vida sem uma missão. E aí? Mas nós cremos num Cristo ressuscitado, um Cristo ressurreto, um Cristo que foi à morte, mas venceu a morte com a vitória. Ele foi tudo para nós e Ele é tudo para nós. Ele é suficiente em nossos corações. Nós não precisamos, ainda que eu acredite muito, eu não desacredito, eu acredito muito nas operações maravilhosas do Espírito Santo, nas visões, as profecias e as revelações. Mas ainda que nós estivéssemos só as Escrituras, elas são suficientes para as nossas vidas. Nela há todo o caráter do Senhor Jesus. Não há nada que Jesus é que não esteja aqui. Ela é suficiente para nós. Olhamos para a vida de Jó. Tudo o que aconteceu com Jó, as grandes fatalidades, as grandes tribulações, o grande sofrimento que Jó passou. E mesmo assim, Jó permaneceu. Talvez nós não teríamos experiências para contar. Poxa, Senhor, eu não tenho uma experiência para contar financeira, eu não tenho uma experiência para subir no altar e falar, eu venci tal coisa, eu fiz aquilo, o Senhor me deu a vitória nisso. E às vezes isso entristece o nosso coração, né, meu irmão? Mas você tem sim, eu tenho certeza que você tem. Sabe por quê? Você permaneceu. Você tem uma história para contar, porque você passou pela luta, você pode ter perdido tudo, mas você permaneceu. Você está de pé. E você tem que contar a sua vitória. Você é fruto daquilo que o Senhor Jesus fez por mim e por você. A sua vida tem que ser uma vida frutífera. E quando passamos por algumas experiências, algumas lutas e diversidades nesta terra, elas nos ensinam. Não é para nos matar, não é para fazer-nos fracassar, não é. Mas o Senhor Jesus tem muito mais. Ele quer mostrar algo extraordinário para você. Todo o plano dele. Vejamos o que aconteceu com Pedro, quando Pedro olhou para Jesus ali no mar. Ele questionou, será que é, será que não é? Mas eu vou ter com ele. E ele foi. E quando ele foi, nesse momento que ele foi, ele teve uma pequena fé. Só não teve uma fé suficiente para mantê-lo ali de pé. Mas Jesus sabia o plano e o projeto que ele tinha para aquela vida. Para aquela vida que, quando passou-se o tempo e ele aceitou, eu vou voltar para o Senhor, eu acredito que o Senhor ressuscitou sim dentro dos mortos. Eu acredito nisso. E quando ele acreditou nisso, ele tinha, a cada instante, a cada momento, muitas vidas se rendendo ao Senhor. Muitas vidas voltaram para a presença do Senhor. Muitas vidas que tinham perdido a esperança naquele momento da morte do Senhor Jesus, voltaram e falaram, nosso Cristo ressuscitou, porque Ele ressuscitou realmente, verdadeiramente. O nosso Cristo não está mais pregado no madeiro, o nosso Cristo está ressuscitado. E Ele é vivo. Assim como ardia ali no coração desses irmãos, quando Jesus falava das Escrituras, é assim que as Escrituras, elas atuam no nosso coração. Quando nós olhamos para a Bíblia, olhamos para as Escrituras, nós vemos que a nossa limitação e a tempestade que está acontecendo na nossa vida é pequena. Jesus tem algo muito maior. Às vezes eu costumo até falar, conversando com algumas pessoas, que às vezes eu estou triste, mas eu sei que se alguém vier falar comigo, olha para o Senhor, tenha fé. Eu sei, é verdade. A gente recebe aquilo que a gente já sabe. E às vezes a gente, poxa, eu não posso ficar desse jeito, porque eu estou aqui para dar. E a gente acaba se cobrando, e é isso mesmo. A gente foi posto para dar.
Nós só estamos em nossa totalidade, nossa excelência e maturidade quando nós entendemos que o que o Senhor fez por nós é um plano eterno. Esse plano que o Senhor fez lá na eternidade, criou todas as coisas, Ele formou o mar, a terra seca, Ele falou, haja luz e houve luz. Ele criou os animais, criou os homens, criou a mulher do homem, tudo. Hoje, nós chegamos aqui e falamos que tudo que o Senhor fez é bom. Tudo que o Senhor fez é maravilhoso. E aí, quando vem uma luta, vem o dia mal, a gente acaba esquecendo do Senhor. A gente acaba esquecendo daquilo que o Senhor falou para as nossas vidas, daquilo que Ele planejou, daquilo que Ele fez. Passamos por muitas necessidades. Às vezes, aqui na Terra, as coisas simplesmente elas acontecem. As coisas elas vão com um dia após dia, a gente vai perdendo algo, né? A gente vai ficando mais velho, a gente acaba ficando mais próximo da morte, né? Da morte física. E o que nos resta nessa vida? Se nós olharmos para essa história friamente, nada. Nós vamos morrer, e aí? Nós precisamos de uma esperança. Nós precisamos crer na palavra de Deus, naquilo que o Senhor deixou com grande amor. Porque se não fosse um amor, Ele não deixaria. Um amor incondicional, um amor incomparável, um amor que eu desconheço, que foi Ele, foi o próprio Deus que me amou, que te amou, que amou a cada um de nós 100%. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Foi para todo aquele que nele crê não pereça. Não viva uma vida, meu irmão, com medo de Deus. Uma vida achando que a cada momento, todos os atos que você comete, o Senhor vai virar as costas para você. Não viva uma vida, meu irmão, que você vai andar na rua e se você cometer uma infração, um pecado contra o Senhor, Ele te esqueceu, Ele te abandonou. De que valeria a morte dele na cruz? Uma morte tão dolorosa. Uma morte que nenhum homem merecia. Uma morte, se não a pior morte que alguém poderia ter. De que valeria? Se nós andássemos todos os dias com medo de perder algo que Ele nos deu. Não, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer aquilo, porque o Senhor, Ele vai me abandonar. O Senhor vai virar as costas para mim. E aí eu vou ter que me reconciliar novamente com Ele. E aí? Viva uma vida plena, uma vida em espírito. E que ainda que a gente venha a pecar, ainda que você venha a cometer delitos, o teu Deus, o nosso Deus, é fiel e Ele irá nos perdoar, se assim nos achegarmos ao trono da glória dEle, com o nosso coração sincero e arrependido. É dessa maneira que o Senhor nos vê, assim como foi Ele com o filho pródigo. Estamos falando dos planos do Senhor. Então podemos dizer que os nossos planos nem se comparam aos planos dele. Os nossos planos são tão pequenos, mas os planos deles são bem maiores. São os planos dele que nos acolhem, são os planos dele que nos dá esperança para nos levantarmos todos os dias, para olharmos para frente e dizer que somos pequenos. Nós não merecemos, mas a graça do Senhor sobre as nossas vidas é o que nos faz levantar todos os dias. Então, desta maneira, quando a gente olha para a imensidão do nosso Deus, a gente vê que com a nossa pequenez,
nós não poderíamos nem andar. Nós não devemos perder a nossa fé. Aqui, meus irmãos, quando os 2 discípulos no caminho de Emaús, esse exemplo que a Bíblia nos deixou como ensinamento para as nossas vidas, ela vem falando e vem trazendo ao nosso coração para os dias de hoje, para as nossas vidas. O que acontece conosco? Muitas vezes, a gente esquece e abandona o que o Senhor planejou para nós. A gente vê que o nosso plano não foi feito e que acabou. Às vezes, nós depositamos toda a nossa esperança em uma pessoa. Nós depositamos toda a nossa fé, tudo. Nós fazemos tudo por ela, mas acaba. Ela morre. E aí? Acabou? Mas Deus não fez, o Senhor não transformou. O Senhor, Ele não veio com olhar de misericórdia e não transformou toda essa situação. Ele não fez. Mas o ponto final não é agora. Não acabou. Porque Ele quer o teu coração. Lembra lá atrás, no passado, para que Ele te chamou? Lembra? Lembra o que você fazia na obra do Senhor? Lembra aquilo que... O dia que o Senhor Ele te chamou, assim como chamou a Paulo? Que você caminhava num lugar muito obscuro, perdido, você não conseguia ver a luz. E o Senhor falou assim, ó, vem, eu sou Jesus. Lembra desse dia? E que você começou a caminhar, e você lutava e não tinha nenhum tempo que não desse certo. Você ia para a igreja todos os dias, você cantava na casa do Senhor, você pregava, você visitava idosos, grávidas, e aí? Lembra desse dia? Jesus também lembra, o Senhor também lembra. E Ele está aí do teu lado falando assim, ó, olha para mim, olha para mim. Eu estou aqui, eu estou ao teu lado. Eu não saí do trono. Eu estou aqui. Essa voz que tu está ouvindo não é a minha. A voz que você está ouvindo é a voz do seu inimigo, do meu inimigo, que luta todos os dias, para roubar a tua alma, para matar a tua alma e para destruir a tua alma. Mas o teu Deus é o Deus que pega todos os cacos, é o Deus que faz tudo de novo, é aquele que molda o vaso novamente, é aquele que constrói histórias que pareciam perdidas, é aquele que faz uma nova história de uma vida que parecia que tinha acabado. É esse o nosso Deus. O nosso Deus é aquele que transforma coisas que parecem ser irreconstruíveis. Nosso Deus é o Deus do extraordinário. Ele ama a sua vida. E Ele não mudou, assim como Ele quis se apresentar. Ele não precisava, Ele quis se apresentar àqueles 2 discípulos. Ele quis se apresentar às mulheres ali na hora da ressurreição. Ele quis ir lá no meio dos discípulos e falar, olha para as minhas mãos. Eu sou o mesmo, sou eu que andava com vocês. Ele que quis. Eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, eu quero te dizer que esse Deus quer se apresentar a você. Esse Deus, Ele quer falar. Coloque o teu ouvido um pouco mais sensível à voz dEle. Coloque os teus ouvidos no coração do Pai. Não tem força, tem uma igreja orando por você, nós oramos. Mas eu não tenho força. Converse com alguém, eu não tenho força. Só fala, eu não tenho força. E nós vamos lutar por você. Nós vamos lutar por você. Assim como aquele centurião foi lutar pelo seu servo e foi lá no Senhor Jesus e falou, só basta uma palavra tua, Senhor. Só basta uma palavra tua. Só basta uma palavra do Senhor.
Eu não tenho fé, eu estou cansado, eu estou destruído, cansado de perder. O teu Deus, o nosso Deus, Ele é o Deus que te faz vencedor. Então, a perda não parece uma coisa muito diferente da vitória? Então, não se parece com o Senhor. Tudo que não se parece com o Senhor não é um atributo do Senhor. Então, se você está perdendo, o Senhor está te chamando para vencer. Se você está caindo, o Senhor está te chamando para levantar. Se você quer dar fruto, Ele está te chamando, vem. Se liga em mim. Eu sou a videira verdadeira. Você tem que estar enxertado em mim. É assim que o Senhor nos trata. É esse amor, é com esse amor que Ele nos trata. Ele vai aonde nós estivermos. O salmista vai dizer que ele podia estar lá em cima da montanha, lá no abismo, não tinha para onde ele ir. Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu sabes o meu levantar, o meu deitar, tu conheces tudo que há em mim, o meu pensamento, as minhas entranhas. Ainda se eu quiser fugir do Senhor, eu não tenho para onde ir, eu não consigo. Essa é a verdade. Nós não conseguimos fugir do Senhor. E o Senhor, Ele está com gemidos inexprimíveis, clamando a cada instante, para que nós possamos olhar. Olha para mim, volta para mim. Sou eu, é comigo que você tem que estar. Você precisa perceber que eu estou ao teu lado. O Senhor está falando isso para você. Eu não sei o que se passa na sua vida, eu não sei. Podem ser ansiedades. Eu só tenho uma certeza. Que ainda que os teus planos se frustrem, os planos de Deus não serão frustrados. Independente do que aconteça nessa terra, nesta vida, nós vamos permanecer com os nossos olhos em Cristo. Aquele que foi a morte, aquele que ressuscitou dos mortos, que venceu a morte na vitória. E que hoje Ele está à destra de Deus. E nós fazemos parte deste plano. E glória a Deus por isso. Pedimos até perdão ao Senhor por muitas vezes nós não olharmos para a palavra. Nós não nos debruçarmos nas Escrituras. Senhor, nos perdoa, porque quando estamos fracos, porque muitas vezes nós deixamos de olhar a Tua palavra e procuramos outras coisas, ou até nos isolamos. Senhor, nos perdoa, Pai. Tu és um Deus bendito, Senhor. Não há Deus como o nosso Deus. O Senhor tem construído novos céus e nova terra. E é porque nós passamos por circunstâncias nesta caminhada, nesta vida, que nós vamos abandonar a esperança de uma nova terra, um novo céu, ruas de ouro, muros de pedras preciosas. E é por isso que nós vamos abandonar. O mundo possui muitas incertezas, muitas. Eles passam por grandes questionamentos. Será que Deus existe? Deus não existe? Será que há um ser superior a nós? Alguém que criou todas as coisas? O mundo tem o direito de pensar assim. O difícil é quando os questionamentos desta maneira entram no coração de um cristão. Mas, assim como Jó foi citado aqui, Jó foi um exemplo de um servo que passou por muitas limitações e muitas adversidades na vida e na terra, sem questionar o Deus. Sem olhar para Deus e o negar, por mais que as circunstâncias e as pessoas o fizessem fazer isso. Quando nós conhecemos a palavra do nosso Senhor, quando nós nos aprofundamos em conhecer a palavra dEle,
Ele se agrada. E Ele vem de encontro ao nosso coração e faz exatamente isso que fez com os 2 discípulos. Arde o nosso coração queima. No momento que eu estava lendo essa palavra, essa mensagem, eu podia ver Jesus ali. Lembra quando Moisés escreveu, quando os profetas falaram? Jesus ensinando a eles, falando: não, aconteceu isso, que iria ser levado ali ao madeiro, citando Isaías, citando Oséias. Eu pude perceber isso. O Senhor ali ensinando para eles, lembra disso, lembra daquilo. E o Senhor, Ele quer te capacitar para isso. Quando tiver alguém fraco, ferido, você ir lá e falar: lembra disso que está escrito. Lembra que Ele é a videira verdadeira. Lembra que bem sei que tudo podes, meu amado, e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Nenhum. O Senhor tudo pode. Lembra ao teu irmão que não importa a adversidade, não importa. Mas o Senhor, Ele virá com um olhar de misericórdia. E pelo contrário, não é um momento de perda, não é um momento de derrota. O Senhor, Ele vai transformar o teu cativeiro. O Senhor, Ele vai vir com uma mão de misericórdia e vai transformar a sua vida neste momento. Você vai ser posto para falar do Evangelho do Senhor, para proclamar boa nova àquele que não está na presença do Senhor, aquele que não conhece a verdade, aquele que não conhece as Escrituras. Mas assim como a palavra vai arder no teu coração, você vai pedir a Deus para que, assim como ardeu no seu, arda no do seu próximo. E você vai orar por ele e vai dizer: Senhor, não permita que ele fique preso nos sonhos dele, na mente dele. Não permita, Senhor, mas que o olhar dele se volte para ti. E que ele entenda que os teus planos são perfeitos, que os teus planos são bem maiores do que os nossos planos. E que ainda não acabou. Esse não é um ponto final, não é. O Senhor estava lá no início planejando todas as coisas. O Senhor está no final. Ele é o início, o meio e o fim. Se ele não fosse o início, o meio e o fim, a palavra não deixava escrito isto. E o meio é o processo. Tudo que nós passamos nesta terra faz parte do processo, faz parte do plano. Tenha força, meu irmão. Lute. Não olhe para a sua adversidade, para aquilo que você está passando, como se tivesse acabado. Mas olhe como se você estivesse começando algo novo neste momento. E agora você vai se apegar ao Senhor Jesus, você vai proclamar aquilo que você viveu como testemunho para muitos, olhando somente para Cristo, porque Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim. E Ele nunca mudou, Ele não mudará, pois Ele é um Deus imutável. Ele não pode se negar, Ele não pode negar o seu caráter, e o caráter dele é esse. É misericórdia, é bondade, é longanimidade, é proteção. O caráter dele é esse, é amor, é alegria, é paz. É um Deus incomparável. E é esse Deus que quer nos encher. Se nós nos enchermos de Deus, olha quantas coisas maravilhosas estarão dentro de nós. Nós não teremos só para nós, mas iremos sobejar, iremos transbordar outras pessoas. Lembre a cada dia que Deus te deu uma missão. E que Deus nunca falhou nesta missão. Não esqueça do chamado que Ele fez para a tua vida. Daquilo que Ele fez desde o ventre da tua mãe. Da missão que Ele te deu. Como filho e boca de Deus nesta terra. Não esqueça de tudo
que Ele já planejou lá na eternidade. Olhe para Ele. Não deixe que os planos de Deus venham ser esquecidos dentro de você. Não deixe. O melhor caminho é o caminho que há Jesus. É onde há Jesus. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque Ele está no Pai. E se nós estivermos nele, nós estaremos no Pai. A alegria do Senhor é essa. É que todos os pecadores se arrependam. É que todos os pecadores olhem para Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Ele não veio para os sãos. Nós precisamos reconhecer o Cristo. Nós precisamos reconhecer as pisadas de Cristo. As Escrituras é o livro mais essencial da nossa vida, o mais importante. É nela que tem a vida eterna. Conheça mais, viva mais. Queira Cristo, queira mais e mais Cristo. As coisas desta terra vão ser deixadas para trás e vão ficar pequenas, perto do grande amor de Jesus. Elas não terão tanto valor para nós se olharmos para as coisas de Deus, se olharmos para a palavra de Deus, se olharmos para Jesus. Nós vamos olhar para as coisas deste mundo e vamos falar, maior é Cristo que habita em nós. Maior é Cristo. A tempestade parece muito grande, mas a mão do Senhor é maior ainda. Creia nessa palavra, meu irmão. Não perca a sua fé. E creia que os planos de Deus são bem maiores do que aquilo que você construiu um dia para a sua vida. Ele é tudo para nós. Ele é suficiente. Glória a Deus, meus irmãos. Santo, santo, santo é o nosso Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. Bom, meus irmãos, essa é a palavra que o Senhor tem para as nossas vidas nesta hora, nesta noite. Que encontre espaço em nosso coração. Vou fazer uma oração de encerramento e orar pelas vidas que estão nos assistindo. Senhor, nós oramos a Ti, ó Pai. Suplicamos a Ti uma vez mais, Senhor, que esta palavra, Senhor, vinda do trono da Tua glória, Senhor, encontre espaço no coração daqueles que estão nos assistindo, Pai. Senhor, faça morada, Senhor, e que cada um, Senhor, venha dar fruto, Senhor, por onde passar. Ó Deus, que eles possam olhar, ó Deus, a cada instante, que nós possamos olhar a cada instante para os Teus planos, Senhor. Fala conosco a cada dia, Senhor, e que possamos viver o melhor que há em Ti, o extraordinário do Senhor. Nós oramos e Te entregamos, ó Deus, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos pedir também para que vocês possam curtir este vídeo, tá? Possam compartilhar com quem vocês amam, para que a palavra do Senhor possa, a cada dia mais e mais, que o Evangelho de Deus possa avançar nesta terra. Amém? Graça e paz.